Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, início semanal das nossas atividades, sejam elas no trabalho, na escola, na família. E eu quero deixar aqui uma palavra a ser compartilhada com os irmãos, e entre os irmãos você precisa saber que Deus nos escolheu e Deus tem colocado sobre nós, sobre cada um de nós, uma unção especial. O que é, afinal, a unção? A unção você vai encontrar, por exemplo, lá no Salmo 23, quando Davi ele escreve ali, se colocando na condição de ovelha. Ali no versículo 5 do Salmo 23, Davi diz: unges a minha cabeça com óleo. Davi, que tratava de ovelhas, Davi, que era pastor de ovelhas, sabia da importância de se colocar óleo sobre a cabeça das ovelhas. Por quê? Porque o óleo usado sobre a cabeça das ovelhas, diante de qualquer ferimento, porque muitas vezes a ovelha se machucava, entrava em lugares que causavam arranhões, ferimentos, enfim, o óleo era colocado ali para impedir que viessem insetos ou parasitas e que criassem ali algo que agravasse aqueles ferimentos. Então o óleo sobre a cabeça da ovelha transmitia a ela cura, transmitia a ela tranquilidade, transmitia paz, porque ela ficava livre do ataque de algum inseto, enfim, transmitia a ela uma segurança. E é nesse sentido que Davi coloca no Salmo 23 a palavra óleo: unges a minha cabeça com óleo. Por isso eu quero deixar esse sentimento, esse entendimento para cada um de nós para esta semana. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo. A partir da unção de Deus sobre as nossas vidas, nós também temos paz, temos tranquilidade para lidar com os desafios do dia a dia, para lidar com muitas vezes os ferimentos que nós sofremos ao longo da nossa caminhada. Esta unção de Deus, este poder de Deus que vem sobre as nossas vidas, vem para nos trazer cura, vem para nos trazer paz e vem para nos trazer tranquilidade. De que forma isso acontece? Qual o efeito da unção de Deus sobre as nossas vidas? Muitas vezes Deus, ele faz com que, através da sua unção, aflorem aquelas habilidades que nós já tínhamos. Habilidades que nós sempre tivemos, muitas vezes estão ali esquecidas ou guardadas, nós já estamos aos poucos deixando de usar essas aptidões, em alguns casos habilidade para conversar com as pessoas, em alguns casos habilidade para ouvir as pessoas, nos outros casos aptidões para fazer algo diante de uma ou de outra situação. Nós temos aptidões que Deus já nos deu, e quando a unção de Deus vem sobre as nossas vidas, quando há uma unção especial sobre as nossas vidas, essas habilidades ou aptidões, elas passam a ser usadas por Deus, no sentido de aflorarem, no sentido de elas serem usadas no seu melhor sentido, na sua melhor potência. Ora, no capítulo 16 de 1 Samuel, nós temos ali o texto em que Deus unge, ou melhor, Samuel unge Davi para ser rei sobre o povo de Deus. Os irmãos conhecem essa história. Samuel chegou ali junto ao pai de Davi, que era Jessé, e ele começa a enumerar ali, enfileirar os filhos de Jessé na busca daquele que seria o rei de Israel. E aí Deus informa Samuel quem deveria ser o rei, e este era Davi. O que me chama a atenção aqui nesse texto, e eu quero ler rapidamente o versículo 13, é o seguinte: diz que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Ou seja, no momento em que já haviam passado todos os irmãos de Davi frente a Samuel, e nenhum deles era o homem a ser ungido como rei, nenhum deles era o homem a receber aquela unção. Então Samuel mandou chamar Davi, tendo sido informado que Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel mandou chamar Davi. Aqui o que eu aprendo é que, na verdade, Deus ele não foi até o campo para que Davi fosse ungido. Deus não foi até o lugar onde estava Davi, na rua, lá fora.
Deus fez com que Davi viesse para casa, para que ele fosse ungido ali, junto à sua família, para que ele recebesse aquela unção dentro da sua casa, junto ao seu pai e junto aos seus irmãos. Irmãos, o primeiro lugar, o lugar onde tudo começa, quando Deus coloca sobre nós da sua unção, da sua graça, do poder do seu Espírito, é dentro das nossas casas. Nós podemos realizar muitas coisas lá fora, e eu creio que Deus ele tem nos levantado nesse tempo para agirmos lá fora, para termos importância lá fora, no sentido de fazermos a diferença. E esse é o verdadeiro sentido da unção de Deus sobre nós. Nós somos chamados para fazer a diferença lá fora, para que as nossas habilidades, as nossas aptidões sejam usadas por Deus lá fora, mas tudo começa dentro de casa. Deus não vai nos ungir lá fora, Deus não vai nos buscar lá fora, Deus começa aqui dentro da nossa casa, junto ao seu cônjuge, junto aos seus filhos, junto aos seus pais, é onde tudo começa, é onde a unção começa a aflorar, é onde as suas habilidades, é onde o poder de Deus sobre a sua vida começa a destilar os benefícios, as bênçãos de Deus sobre a sua família. Portanto, que nós tenhamos esta consciência. Temos uma semana começando e eu creio, Deus ungiu a você para que você seja a bênção ao longo desta semana, no seu trabalho, na escola, na igreja, onde quer que você esteja, mas tudo começa dentro da sua casa. Seja a bênção dentro da sua casa, permita que os seus irmãos, seus pais, seus filhos, seu cônjuge percebam aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que seja perceptível que sobre você há uma unção especial. Que Deus nos abençoe.